Graça e paz, queridos. Nessa palestra e na próxima palestra nós estaremos fazendo a conclusão desse tema sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje nós estaremos falando sobre o Cristo desde os dias eternos. Nós falamos sobre esse tema um pouco na primeira palestra e nós estaremos concluindo a palestra também com algumas olhadelas a esse tema. Tudo que nós abordamos aqui durante essas palestras dizem respeito ao sacerdócio eterno de um Jesus eterno, que jamais deixou de se revelar e se manifestar e de se comunicar com suas criaturas em todos os tempos, em todas as eras. A percepção da diferença entre o Cristo eterno e o Jesus da história, na expressão do Novo Testamento, especialmente quando é abordado pelo apóstolo Paulo, que trata de Jesus o Cristo e de Cristo Jesus com uma sutileza enorme, mas sempre com propriedade, que as alusões a Jesus Cristo têm a ver com a revelação narrativa da encarnação de Jesus no espaço-tempo. As alusões a Cristo Jesus que Paulo faz, lendo os contextos antecedentes e imediatos, na leitura do Novo Testamento, onde aparecem essas expressões, você verá que elas sempre carregam essa amplidão. Cristo Jesus atravessa a história. Cristo Jesus é a manifestação que vai ficando cada vez mais densa aos sentidos humanos, acerca do Cristo histórico, ou do sinônimo do Cordeiro eterno. Assim como diz em Pedro, de 1:18 a 21, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, o Cordeiro eterno de Deus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Em Miqueias, no capítulo 5, ele nos fala sobre o nascimento do Messias e seu reinado. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando da eternidade desse Cristo eterno, o Cristo eterno de Deus, o sacerdote eterno de Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto é um texto que nós costumamos ler no Natal. E aí ele diz quem é de fato o Cristo, aquele cujas origens são desde a antiguidade. E aí se vai além e se diz que é desde os dias eternos, desde antes de haver espaço-tempo, desde antes de haver qualquer tipo de mensurabilidade. Sairá de Belém esse mistério, brotará do ventre de uma menina, lá em Belém, esse choque, essa loucura, essa manifestação. Como Paulo nos fala em Colossenses, capítulo 1, 15 a 19, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. É o Cristo eterno, nascendo absoluto em Jesus o Cristo, que é a expressão do ser de Deus. É Deus, é o que de Deus pode se conhecer pelos sentidos da relação humana, pelos sentidos relacionais. É o Cristo, e em Jesus o Cristo se torna absolutamente expressão do Filho do Homem, que é o ápice dos humanos, que é o Filho do Homem, que é aquilo que o homem deve ser. É o homem no seu potencial absoluto. É Jesus. Hebreus 1, versículo 1 a 3 diz: Ele é o resplendor da sua glória. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É no Cristo de Deus que todas as coisas foram criadas. Sinônimo para Cristo, para nós, é também o Verbo, o anjo do Senhor. É como não sabendo designar este que traz a palavra, que é anjo, que é pregador, que é anunciador de uma mensagem, ou seja, o Evangelho. É assim que anjo significa. João, capítulo 1, versículo 1 a 18. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Mensageiro que se manifesta desde os dias da antiguidade, que vem se manifestando de geração em geração, mas que sempre se manifesta no conjunto das circunstâncias, do processo evolutivo das relações. O Cristo, através desse processo inteiro, se manifesta desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos. E dentro do significado dessa contextualização, desse crescimento, dessa evolução, desse processo em crescência, ele se manifesta de acordo com o que cada um, em cada fase da história dos homens, pode suportar. São intervenções tópicas. É em Jesus que se manifesta aquilo que depois os discípulos vieram a dizer. Agora, nós vemos claramente, porque também já o tinham ouvido dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê a expressão exata de Deus, como no texto de Hebreus que acabei de ler. Eles mesmos discerniram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse que é desde os dias da antiguidade, conforme se manifestou o anjo do Senhor, que é desde os dias eternos, conforme o Cristo, conforme esse que é a expressão de Deus, do Deus inatingível, do Deus inalcançável, do Deus indisponível e incompreensível. O Cristo, que é a expressão aos sentidos de toda a criação universal. Jesus é a encarnação do Deus vivo, único e verdadeiro, e que tem no Cristo a sua expressão relacional de Deus com a criação, e que se manifesta em Jesus, a face de Deus aos sentidos humanos. Mas de acordo com o apóstolo Paulo,
gerando assim perplexidade de revelação aos principados, às potestades e a todas as inteligências universais. Ele é um choque em tudo isso. De fato, Deus deu as caras aos homens, aos sentidos menores, aos sentidos maiores. Em Jesus o Cristo, na manjedoura lá em Belém, e aos sentidos estupefatos de toda a criação, enlouquecidos pela loucura de tal manifestação. O Cristo evolui a revelação para a humanidade. Esse anjo do Senhor que se manifesta, ele força a crescência dessa evolução, ele indica significados, mas é em Jesus que a manifestação absoluta acontece para os sentidos e para as percepções dos humanos e de toda a criação. Jesus é, portanto, o ápice dessa evolução. Nenhum anjo, nenhum ente inteligente universal, nenhuma criatura de qualquer mundo enxerga existência como Jesus enxerga. Nesse enxergar a existência como servo, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se fez servo, se fez homem, criatura humana, foi obediente. Filipenses fala isso, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por esse olhar, por esse falar, por esse expressar, todas as criaturas universais entraram em perplexidades, porque as criaturas universais mais evoluídas jamais atingiram o significado de podendo ser, não ser, para ser eternamente, sendo deixar de ser, para enriquecer a outros, e enriquecendo a outros tornar-se aquilo que deixou de ser mais do que nunca. É nesse dando que se recebe, é neste processo de se esvaziar, de ganhar o nome que está acima de todo nome. É por esse choque que na morte e da morte é que brota a ressurreição imbatível. Nenhuma criatura, nenhuma civilização universal jamais tinham contemplado uma vitória indescritível de tamanha fraqueza, de tamanho esvaziamento do ser, de tamanho esvaziamento. Nunca, nunca, nenhuma criatura de nenhum universo, de nenhum ambiente, tinha enxergado e vislumbrado dessa forma. Não tinha subido a nenhum sentido e nenhum coração humano, a nenhum coração angelical e nem de nenhuma dimensão o que Jesus escolheu, o que Jesus chamou de poder invencível, porque era invencível, não só para homens, mas para anjos, principados, potestades, inteligências, em qualquer que seja a dimensão universal. Jesus é o ápice de tudo. Jesus é o ápice de todas as coisas.
Alguém disse uma vez, se Deus fosse gente e nós perguntássemos a Ele, escuta aqui, menino, o que você quer ser quando crescer? Deus diria, meu sonho é ser como Jesus de Nazaré. Porque em Jesus nós temos o ápice. Aquele que sendo rico se fez pobre. Aquele que sendo Deus se fez servo. Aquele que como servo foi obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo quê? Pelo que, através do que, mediante o que, este é o caminho. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo Jesus é o Jesus eterno, invadindo o histórico. Cristo Jesus é esse Cristo. Cristo Jesus é esse Cristo eterno, invadindo o histórico. É esse que é desde os dias eternos, desde os dias da antiguidade, entrando definitivamente, ganhando cara de gente, cheiro de gente, sentindo como gente, se revelando aos homens, se revelando aos humanos e chocando os principados e as potestades em todas as dimensões. Sem registro, no entanto, o Cristo tem pregado a todas as gerações, mas o nosso problema é que tudo para nós que não tem registro parece não ter importância ou significado. No livro de Juízes, capítulo 2, quando se diz que lá em Boquim, naquele local chamado lugar do pranto, o anjo do Senhor, portanto, o Cristo eterno, pregou e pregou com tamanha veemência. Eles estavam prosseguindo, iniciando a sua jornada sem Moisés, sem Josué, quando, entendo o pecado, eles foram visitados por esse anjo do Senhor que lhes pregou e trouxe-lhes uma palavra de convocação ao arrependimento, um chamado à consciência, e eles choraram naquele local, choraram tanto que o nome do local foi chamado lugar do pranto, ou seja, Boquim. Isso muito antes do Jesus histórico. É o Cristo pregando antes do Jesus de todas as mensagens. E todas as vezes que você ouviu um profeta genuinamente falar a palavra de Deus, foi o Espírito do Cristo eterno que estava se manifestando. O que temos, portanto, é que em Jesus Cristo eu tenho o ápice do que um homem pode ser. E em Cristo Jesus eu tenho a liberdade dessa mensagem sendo soprada e anunciada conforme a liberdade de Deus a fazer. Eu prego Cristo Jesus entre os homens e Cristo Jesus prega a quem quer. Eu prego Jesus Cristo aos homens e Cristo Jesus se revela a quem Ele mesmo deseja. É isso que nós afirmamos todo o tempo nessas mensagens, em todas essas palestras a respeito da ordem de Melquisedeque, para que nós possamos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir o nosso espírito, para que Deus nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação do pleno conhecimento desse Cristo, para essa compreensão maravilhosa. Pois quem compreende isso deixa de ser bobo, deixa de ser neófito, deixa de ser menino na interpretação de tudo, na interpretação da vida e na interpretação da existência. Tudo isso que nós falamos aqui não é apenas para agora,
mas para muitas gerações no futuro que virão. Salmo 110, de 1 a 7. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós concluímos essa palestra agora aqui. E nós continuaremos essa conclusão na próxima palestra, última palestra dessa série, O Sacerdócio Eterno de Jesus. E eu aguardo vocês todos. Em nome de Jesus. Até lá.